Até botei como provocação ali em cima. Griezmann, jogador total, porque acho que a gente tem que falar sobre o que o Griezmann tá fazendo nessa Copa do Mundo, né? Eu já falei em outros casts aqui que eu tava encantado com a forma como o Griezmann tava jogando. Porque ele é um cara que, vale lembrar, Real Sociedad surge como ponta esquerda, depois ele vai virar um dos grandes jogadores do mundo como um segundo atacante, meio atacante, e nessa Copa do Mundo não vinha de uma fase muito brilhante no Atlético de Madrid, o Yuri é torcedor do Atlético, pode falar melhor que a gente, mas o cara se transforma de uma maneira bizarra, velho. O cara, ele tá uma metamorfose ambulante, porque ele literalmente, no mesmo jogo, ele é atacante, ele é meia, ele é segundo volante, ele é volante e ele cai pros lados ainda. Hoje o cara tava desarmando na zaga lá, irmão. O cara tava tirando bola na defesa, né? É inacreditável, o cara está no campo inteiro. Ele tem liberdade na hora que ele tem a bola no pé, na hora que a França está jogando, ele tem liberdade pra criar. Então ele cai, ele acha espaço, ele busca onde ele quiser se meter ali. Ele tem a leitura do jogo pra fazer o jogo fluir sem estar preso em lugar nenhum. E na hora de defender, a gente começou a ver o Griezmann nessa Copa do Mundo, que é um cara que faz uma linha de 4 ali junto com o Tchouaméni no meio campo, como se fosse um volante. Um cara que no último jogo da França, rolou uma estatística na partida que ele era o jogador que mais tinha pressionado os adversários no jogo inteiro. Pressão é marcação. Marcação, geralmente, a gente associa com zagueiros, volantes, talvez laterais. Mas o Griezmann, que a gente conheceu como um jogador brilhante, meio atacante, virou um dos caras que mais marca bem na Copa do Mundo, pelo menos no último jogo. E hoje ele fez mais uma atuação dessas, cara. Mais uma atuação em que ele arma, ele cria, ele termina o jogo aqui com a gente dando o Man of the Match pra ele, né? O melhor da partida pra ele, com 4 passes-chave, ou seja, isso aqui é número de meia que fez uma grande partida. Mas com 8 ações defensivas, que é número de segundo volante que fez uma grande partida. Então o cara desarma e cria. Ele tá na defesa, tá no ataque. Quando precisa, eu vi o Griezmann lá, na hora que o Marrocos mete uma pressão no segundo tempo, tirando bola lá na zaga. Virou um jogador total, cara. É difícil até definir a posição do Griezmann. É uma coisa... Tu acha que parte mais dele, do Deschamps? Quem que tem mais crédito nessa transformação dele? Como é que tu vê o cara brilhando dessa maneira? E depois também no finalzinho tu pode até cravar que, se tu acha que ele vai estar no time do campeonato ou não. Ah, não, isso aí no time do campeonato pra mim já é figurinha carimbada. Assim, tem que começar pelo Griezmann, tá ligado? Acho que 3 caras que você tem que começar por eles é o Mbappé, Mbappé, o Messi. Griezmann e o Messi. E esses 3 aí, pô, esquece. Você vai discutir as outras posições. Agora, quanto às características do Griezmann, cara, assim, ele fez a temporada passada dele não foi boa, tá? Essa temporada já é diferente. Então, esse primeiro semestre dele, mesmo com o Atlético de Madrid jogando um futebol assassino da bola, ainda assim o Griezmann é um dos poucos caras que se salva nessa temporada horrorosa que o Atlético de Madrid vem fazendo. Ele vem jogando bem, ainda que ele não esteja jogando exatamente na melhor das funções, na minha opinião. O Simeone tem o seu jeito de enxergar futebol. Quanto ao que ele tá fazendo na França, cara, não é surpresa esse poder de marcação dele. O Griezmann é um cara que sempre ajudou pra caralho na marcação, não só no Atlético de Madrid, mas no Barcelona. Se você pegar o Barcelona lá na primeira temporada com o Griezmann, era Messi e Suárez assistindo sem fazer porra nenhuma, sem fazer nenhuma sombra, e o Griezmann tinha que voltar pra marcar por eles. E ele faz isso também na segunda temporada no Barcelona e continua fazendo no Atlético de Madrid. Ele sempre foi um cara que se doou pra caralho em campo, cara. Você pode falar qualquer coisa do Griezmann. Você pode dizer que ele jogou mal no Barcelona, jogou mal nessa primeira temporada depois que voltou ao Atlético, jogou mal. Mas ele nunca deixou de se doar em campo, nunca deixou de ajudar pra caralho na marcação, nunca deixou de jogar como se ele fosse um jogador qualquer. O Griezmann, ele sempre foi o melhor jogador do Atlético de Madrid, desde que ele tá lá, mas ele nunca se comportou como se ele fosse um jogador diferente dos outros. Ele sempre se comportou como se ele fosse só mais um. Então ele tem que ajudar na marcação, ele tem que voltar lá atrás para defender. O que eu acho, assim, não tem como eu adivinhar, não tem como eu vir aqui e cravar porque eu não tenho essa informação. Mas a sensação que eu tenho é que o Didier Deschamps, ele acertou sem querer. Sabe por quê? Porque o Deschamps, ele é compelido a colocar o Dembélé de titular, porque o Dembélé tá jogando muito bem em 2022. 2022 o Dembélé, na minha opinião, é excelente. Você pode discutir, mas ele é um vagalume. Eu acho que ele é meio vagalume, sim. Às vezes ele joga bem pra cacete, às vezes ele não joga nada. Mas eu acho que o ano de 2022 do Dembélé, no geral, é muito bom.
Tanto que ele conseguiu ser o garçom da última La Liga, tendo jogado só metade da temporada, que foi justamente a segunda metade, onde ele dá assistência pra cacete. E essa primeira metade de temporada 22-23 dele também é boa. E aí eu acho que por conta disso, o Deschamps se viu obrigado, ou, sei lá, não vou dizer obrigado, mas eu acho que ele pensou, pô, eu tenho que colocar o Dembélé pra jogar, tem que colocar. O cara tá na fase boa, a Copa do Mundo é 7 jogos ali, tem que colocar. Aí ele teve que puxar o Griezmann para jogar numa função mais recuada e colocar o Dembélé e jogar com um tradicional 2 pontas e um centroavante, né? E aí, a partir disso, foi que ele achou o Griezmann nessa função, atuando quase como um segundo volante, né? E foi algo que, sinceramente, cara, se você chegar pro Didier Deschamps e perguntar, pô, tu sabia que o Griezmann ia fazer essa Copa absurda jogando de segundo volante? Eu tenho certeza que ele vai dizer que não. Ou ele pode até dizer que sim, mas na cabeça dele ele vai estar pensando que não, porque eu tô dizendo isso aqui agora. Então, eu acho que ele acertou meio que sem querer. Eu não acho que tenha sido um plano. Por exemplo, eu acho que se o Dembélé tivesse jogando nada, ele iria jogar com 3 meio-campistas, Griezmann, Giroud e Mbappé no ataque, igual ele jogou na Copa do Mundo 2018. Mas acabou que não foi assim e as coisas se acertaram muito bem, né? Tanto que eu tenho certeza que se acontecesse, por exemplo, do Dembélé se machucar, ele não iria avançar o Griezmann e colocar outro meia. Ele ia deixar o Griezmann onde ele tá e colocar outro cara lá no lugar do Dembélé, outro atacante. Cara, o Felipe F1411 fez uma pergunta muito pertinente ainda nesse assunto. Ele falou, Yuri, você acha que o Simeone vai aproveitar essa mudança que o Griezmann teve na França? Eu acho que não, porque o Simeone, cara, o Simeone ele é um técnico muito, muito inflexível. Então, quando o Simeone ele enxerga que um jogador tem que jogar de um jeito, ele não tá nem aí, cara. O jogador vai jogar desse jeito. Ou joga desse jeito ou não joga. Então, sinceramente, eu acho que pra ele tanto faz. Quando o Griezmann voltar pro Atlético de Madrid, ele vai continuar colocando ele onde der na telha, vai botar de centroavante, vai botar de segundo atacante, vai colocar até de goleiro, mas não vai colocar pra jogar nesse jeito que ele tá jogando na França, não.